Olá, boa tarde. Estamos aqui para mais uma live semanal do projeto Base Diálogos. Seja bem-vinda, Mari. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Olá, nossa convidada já chegou. Vocês estão me ouvindo? O meu fone está funcionando? Já vou te chamar. Ana Beatriz Bicalho, nossa convidada do dia. Ah, que bom. Deixa eu ver aqui. Convidada chegando. Hello, hello. Hello. Tô vendo a Mônica aqui. Tudo bem? Ei, tudo bom? Tudo bom. Tá me ouvindo Bom, bem? Eu tô com fone também. sim. Mônica entrou, Ana Beatriz também. Olá, Mônica. Então já vou Bom deixar dia. a nossa convidada entrar e aí a gente, enquanto eu vou deixando, se vocês querem ir fazendo a apresentação da live, da base. Ó, a Bel Hoje eu estou Ramos aqui de entrou aí, ó. regra 3. O que foi, Hoje, Bebel? A Bel Ramos entrou. Bel Ramos é sócia da Ana Beatriz. São do mesmo Tá. escritório de Bom, advocacia. então deixa eu trazer a Ana Beatriz e eu faço Enquanto aqui então as não, apresentações. Olá, ó, estamos vendo a sua mesa, Ana Vou trocar Beatriz, só um instantinho, meninas. Alguma coisa aqui na câmera. sem tá, eu vou falando problemas. da base enquanto isso. Nós da base somos 4 mulheres, 2 psicólogas, uma mais voltada para a família, outra mais voltada para o individual, uma advogada, Olivia, e eu na área financeira. A Mônica é a psicóloga mais voltada para a família e Patrícia, que não está aqui hoje, é a psicóloga mais voltada para o individual. Patrícia não pôde estar aqui hoje e a gente sempre fica revezando e sempre que a gente traz alguém de fora, a gente tem que abrir mão de uma de nós 4. Não tem jeito. O Instagram ainda não deixou ser 5. Daqui a pouco, quem sabe. E nós 4 estamos sempre aqui ou sempre trazendo alguém para conversar sobre situações da vida em que esses saberes se encontram. Então, a gente vai percorrendo a linha da vida e tentando falar para certas pessoas durante esse caminho. Hoje, a gente está falando, ultimamente, a gente vem falando para essa mulher que está ali entre os 35, 55, essa mulher que ainda cuida dos filhos, que não saíram ainda de casa, e começa a cuidar dos pais, que estão começando a envelhecer, tem que cuidar de si, da família, da conta do trabalho, da conta da casa, de todo esse universo que a gente acabou de descrever agora. E a nossa ideia é trazer esse conhecimento da forma mais democrática possível, é a palavra que a gente usa normalmente, mas é da maneira mais... Eu não queria falar simples, não, porque não é simples, nada disso é simples. A gente fala as coisas complicadas Acessível, abertas, né? acessível, né? Acessível, sem ser juridiquês, sem ser financeiro, do lado do psicólogo também, sem muito Freud, sem muita teoria, mas trazendo de alguma maneira que a gente possa ajudar as pessoas a passar por esses momentos e facilitar a vida das pessoas. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa. não, eu acho que é isso. Assim, a nossa intenção é divulgar tudo que a gente aprendeu no nosso percurso teórico e prático, que a gente possa compartilhar com, especialmente as pessoas
que não têm acesso aos nossos consultórios, por N motivos, que possam ter acesso ao que a gente aprendeu e o que a gente tem vontade de compartilhar, no sentido de poder levar uma vida mais consciente e, por outro lado, mais leve, né? Sabendo qual é a sua responsabilidade naquele lugar, seus direitos, o que ela pode fazer diferente, que com essa mudança a gente acredita e isso vai reverberar em todo o contexto da família. Os homens são bem-vindos, né? Hoje eu estava pensando nisso, assim, o quanto que a gente tem, e o mundo de uma maneira geral, até pelo lugar em segundo plano que ela ocupou ao longo da história da humanidade, e o quanto que a gente precisa cuidar de ocupar, de equilibrar esses papéis e funções de uma forma a não excluir as parcerias, mas de trazer parcerias mais funcionais e complementares e mais respeitosas com todas as diferenças. Então, só isso. Maravilha! Essas Cadê a nossa somos convidada? nós. Ela entrou e saiu, ela teve algum problema. Deixa eu ver se ela está aqui. Se ela voltou. Não estou vendo. Oi, Belzinha. A Bel deu um oi pra gente. Oi, Bel. Ana Beatriz está aí. Mari, Dá um alô também, pra gente, se Maricema, tiver. Geneide. Bom, Hoje eu vou fazer uma rapidinho, colocação especial, porque a Lucinha não vai participar, ela está voando para os Estados Unidos para a casa da filha. Então, hoje não teremos a participação da Lucinha, nossa seguidora número 1 e incentivadora. Ô, Ana Beatriz, você pode pedir de novo, que seu pedido não chegou para mim. Eu estou tentando te adicionar e não estou conseguindo. Dá uma agonia quando a gente está aqui, dá vontade de ir lá em cima cutucar. Tecnologia. Fixar. Bom, enquanto isso, eu vou Sempre apresentar parece. formalmente. A Ana está e aí pedindo a para Beatriz se participar. apresenta. Eu sei, gente, eu estou vendo. Estou tentando. Ah, chegou aqui. Ainda bem que eu não estou nesse lugar. Estou já ia ligada, não estou fazendo outra coisa. Olha ela aí. Olha ela aí. Bem-vinda. Obrigada, minha. É difícil, é que eu não sou muito tecnológica também. Ah, Não, mas mas agora o Instagram foi, tá dá uns funcionando. sustos na gente, ele faz umas coisas assim. A gente Bom, pede, ele ignora a bem-vinda. gente. Deixa eu te apresentar para quem não te conhece. Tem várias pessoas conhecidas que já te conhecem muito bem o seu trabalho. Mas Ana Beatriz Bicalho, seu outro nome eu não sei como falar. Mas a gente te conhece como Ana Beatriz Bicalho. Como é que a gente deve te chamar? Ana Beatriz? Ana Beatriz? Ana. Hã? Ana. Ana. Então, a Ana Beatriz Bicalho, é advogada especializada em Direito das Famílias, é mestranda em Direitos Fundamentais e Acesso à Justiça e também é presidente da Comissão de Gênero e Violências do IBDFAM Rio de Janeiro. Bem-vinda, Ana. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. Prazer, muito bom. Na verdade, a gente já se conhece. Eu já fiz um curso com vocês de práticas. Exatamente, já nos conhecemos de outros carnavais. Verdade. Especialmente das práticas colaborativas. E tem tudo a ver com esse nosso projeto aqui da Base Diálogos, né? Que busca fomentar o diálogo, né? Trabalhar a comunicação e sempre o diálogo como forma de lidar com os impasses, com os desafios, com os conflitos, né? Não por acaso o nome desse nosso projeto, Diálogo é a base de tudo. Né? E também sob uma ótica multidisciplinar,
Então, estamos aqui, né, nas 3 áreas, como a Bebel já falou, saúde, finanças e direito, para pensar sobre a complexidade da convivência humana, né, em sociedade, em família. E então tem tudo a ver com as práticas colaborativas, né? É um desdobramento, uma ideia está ligada à outra. Então não é por acaso que estamos aqui às 4 hoje reunidas. E eu acho que tem mais uma coisa que eu queria falar, e eu acho que tem a ver com as práticas colaborativas, e me lembrou um pouco essa coisa do cuidado da gente ter com o masculino e com os homens também, que a gente está falando tanto das mulheres, né? Mas eu acho que é um ambiente de confiança que a gente procura criar, sabe? Confiança onde a gente vai falar, a gente pode... Recebam sempre de um bom coração, recebam sempre de uma boa fala. É sempre um lugar de diálogo, um lugar de quem quer promover conversa, né? Quando a gente promove conversa, às vezes a gente não fala a coisa certa, às vezes o outro escuta errado, e quando a gente tem um ambiente de confiança, a gente se permite errar, e a gente se permite corrigir os erros, né? Então, é desse lugar que eu gostaria que todo mundo ouvisse a gente, e que a gente tivesse a liberdade de falar sempre, né? Porque é muito difícil falar de certos assuntos. Tem certos assuntos que a gente fala que são mais espinhosos para alguns ouvidos, né? Então, e que são muito novos também, ao mesmo tempo. Esse do lugar da mulher, por exemplo, que não é exatamente o lugar da mulher, né? Mas que normalmente é um lugar que é ocupado pela mulher, que é esse lugar do cuidado, e aí eu queria já te provocar, né, Beatriz? Que é uma coisa que você vem estudando e é do teu trabalho, que é esse lugar do cuidado e das questões dos afazeres domésticos que passam pelo cuidado, que é o cuidar da casa, cuidar do outro, sejam os mais novos, sejam os mais velhos, sejam a relação parental, e que não é visível. E aí eu falo do meu lado financeiro, né? Do meu lado da economia, do que contribui para as finanças do relacionamento e da sociedade. Então, ele não é visível, mas ele, de fato, contribui tanto para a sociedade quanto para aquele casal, para o crescimento daquela família. Então, eu queria, se você pudesse falar um pouquinho, né? Bel, aí. não, Bel, eu queria assim, que ela tentasse responder a pergunta que a gente colocou como abertura da nossa live. É exatamente, né? Isso. É exatamente qual isso. É o lugar da mulher, Ana? No seu ponto de vista, qual é o lugar da mulher hoje? Hoje, o lugar da mulher hoje ainda está aquém das possibilidades da mulher. Acho que nós, mulheres, temos uma tendência a nos vulnerabilizar em prol de manter as situações como elas são, né? As mulheres, quando as pessoas falam, vamos nos empoderar, eu sempre penso assim, as mulheres são muito poderosas. Elas se desempoderam, né? Porque nós somos ensinadas a nos desempoderar, nós somos ensinadas, acho que as meninas hoje, menos, cada vez menos, mas a verdade é que nascemos numa sociedade onde nós ensinamos as meninas determinados padrões, aos meninos outros padrões, e o que é mais aceito no comportamento das meninas é que você seja mais dócil, que você seja, né, fala assim, não é simpático se dirigir dessa forma a outra pessoa, né? As mulheres, eu falo até por mim mesma, que, enfim, sou advogada, e aí já nasci com, como dizia minha avó, com cabelo na venta. Isso sempre foi objeto de crítica. Nossa, mas como é difícil. Meu marido costuma dizer, nossa, mas ele é um santo quase, né? Porque imagina, uma mulher que tem posições, né? E é o que a gente foi ensinado, e aí eu estou falando da nossa geração, né, Mônica? É que a gente efetivamente
é um lugar mais de cuidar das outras pessoas. É um trabalho por trás das pessoas, né? A gente não Fazer dá o o tempo de prato, roubar. fazer o prato do marido, né? Quase Deixar ele ter isso. razão. Deixar de ter razão. Outra opinião, tipo assim, não dar uma opinião contrária de um homem, do seu marido, em público, né? Vários conceitos que são subliminarmente ensinados, outros que são claramente ensinados, mas assim, isso ainda existe, né? Também aí dentro do questão, quer dizer, isso tudo é um trabalho doméstico, né? Que você faz você não dá nenhuma visibilidade para esse trabalho de cuidado que uma mulher tem, e ela é ensinada a ter como se aquilo fosse natural, né? Porque se chama o trabalho de doméstico é um trabalho de amor, ou seja, a mulher ama lavar, passar, cozinhar, cuidar dos filhos, e aí, óbvio, né? A gente está falando aí de uma classe privilegiada, mas mesmo na classe privilegiada, quando essa mulher pode ser poupada, quem é que entra para fazer isso? Uma outra mulher de uma classe menos privilegiada. Então, a gente vê que, na realidade, é a mulher quem é jogada nesse lugar de cuidado, sob o nome de que isso é natural, de que ela faz isso por amor, e assim, ela não é paga por fazer esse monte de trabalhos que, na realidade, gente, estão em todos os trabalhos. O trabalho dessa mãe que não é visível, não é pago, não é, né, se considera ser mãe a coisa mais importante da vida, mas assim, ninguém leva em conta de que se ela não tivesse ali, aquela criança não chegava com a merenda na escola. Isso é um trabalho, porque senão, se ela não fizesse de graça, alguém ia estar recebendo para fazer isso. Essa roupa do marido, também ele só chega no trabalho limpo, alimentado, com café, porque alguém fez a compra, porque alguém organizou, mesmo que a pessoa não tenha sido ela mesma quem lavou, passou, foi ela quem organizou essa estrutura. Então, existe um trabalho invisível, mas que a sociedade não consegue viver sem ele, e que ele não é verificado. Só que esse trabalho que é invisível, só para também não me prolongar demais, ele implica diretamente no mercado de trabalho e na maneira como o mercado de trabalho olha para a mulher. Acha que a mulher é muito menos disponível para trabalhar do que o homem. Mas ela é muito menos disponível para trabalhar do que o homem, porque ela tem uma carga em casa que é só dela, na maior parte dos casos, né, gente? Aí começam a dizer assim, não, mas assim, meu marido, não, eu sou um marido que participa. Ah, mas a gente não fala das exceções, vamos falar dos números que são os números que estão aí no IBGE. O IBGE 2021 mostra que as mulheres gastam o dobro de tempo que os homens em afazeres domésticos. E isso implica na disponibilidade que elas têm para trabalhar fora de casa. Então, significa que elas efetivamente vão ganhar menos. O mercado de trabalho entende que essa mulher é muito menos disponível do que o homem. E aí, isso ainda vai piorando quando as mulheres têm filhos, tá? Quando uma mulher que tem 2 filhos, ela ganha, na média, 45% menos do que um homem, que estaria naquele mesmo lugar. Então, assim, são vários atravessamentos. Então, quando você me pergunta qual é o lugar da mulher, eu acho que o lugar da mulher é onde ela quiser. Mas a gente vê que a gente ainda vive, né, sob vários receios que nos atrapalham. É onde ela quiser, mas ainda tem um desequilíbrio grande, né? Eu percebo muito isso na hora dos divórcios. Às vezes, casais que começaram juntos a família, que começaram juntos até na mesma empresa, por um acaso. Mesma empresa, os dois estão há anos na mesma empresa, tiveram filhos, ele começou ganhando menos que ela, hoje em dia ele ganha muito mais que ela, e ela cuida dos 2 filhos da família e dos 2 filhos. Então, porque a gente chama até de teto de vidro, né? Antigamente eram paredes de vidro, a mulher não conseguia subir mais. É um teto de vidro, não consegue ultrapassar. Ninguém vê, mas existe, está ali. E ela não vai adiante. Quando eu ouvi a Ana falar o lugar da mulher é onde ela quiser, eu concordo,
teoricamente, mas eu associaria isso, é onde ela quiser e aonde ela foi ensinada historicamente, familiarmente, para estar. E a percepção que eu vejo hoje é que, mesmo a mulher que vai para o mercado de trabalho, ela tem dificuldade, eu queria ver se vocês concordam ou não, de delegar determinadas funções que trazem para ela o lugar do... Né? O Dia das Mães, depois do Natal, é o lugar mais valorizado no comércio. Então, assim, dividir com o homem o lugar de protagonismo junto aos filhos e junto à casa, ainda não é. O homem não está tão habituado ainda a entrar, ele entra para ajudar, e ela também tem dificuldade de compartilhar com alguém que não foi treinado desde pequenininho a botar uma bonequinha no colo na hora que ele começa a andar e brincar de dar a mamadeira para o bonequinho. Ele foi ensinado a outra coisa ainda. Então, era isso que eu queria que a gente refletisse um pouco, o que a cultura e as famílias de cada uma de nós influencia e o quanto que isso precisa ser desconstruído com essa conversa que a gente está buscando, para nós mulheres também nos valorizarmos dentro desse lugar e abrirmos mão desse lugar. Porque se valorizar é conseguir também fazer parceria com quem está do nosso lado, da forma como ele conseguir. Não sei o que vocês acham. Eu diria o seguinte, eu não sei se vocês conhecem uma psicóloga de gênero maravilhosa chamada Valesca Zanello. E ela faz toda uma análise de como nós somos colonizados, né, os homens e as mulheres, a exercer esses papéis. Então, quando você fala que a mulher tem uma dificuldade, mas aí a gente tem que ir lá atrás, né? Assim, você faz uma pesquisa, você descobre qual é a princesa, eu sempre gosto de dar esse exemplo, qual é a princesa mais famosa da Disney, mais amada do mundo inteiro? É a Cinderela. O que é Cinderela? Incrível, né? Porque é uma princesa antiquíssima, etc. A Cinderela, o que ela conta para as meninas? O que ela ensina para as meninas? São um monte de mulheres que vão ser salvas por um príncipe, né? Que quando ele casa, ele escolhe ela, gente. E quais são os maiores atributos de Cinderela? Ela é linda, ela é loira, ela é magra, ela sabe costurar, ela sabe passar. E ela, além de tudo, aguenta aquela peste infernizando a vida dela. E a gente cria as meninas na expectativa, ensina, que é normal, achar as princesas o máximo. Os meninos são ensinados a gostar de super-heróis. E super-heróis têm que salvar o mundo. Eles não estão preocupados com a vida amorosa deles. Eles não são criados para viver esperando ninguém para salvar eles, porque, na verdade, são eles quem são os salvadores. E não raro a gente vê nos filmes de super-heróis a namorada do super-herói ter crises com ele porque ela está sempre em último plano. E isso é naturalizado, afinal de contas, ele tem que salvar o mundo. Então, por que eu coloquei isso, Mônica? Porque eu acho que é verdade, mas eu acho que a gente ensina as mulheres a uma posição que, para elas socialmente, uma mulher casada tem o maior status que a mulher tem é ser casada, né? Separada, o número 2, terceiro, assim, no último é ser solteirona. Por quê? Porque aí ninguém quis aquela mulher, né? Quando você começa a estudar essas questões de gênero. É tudo pautado sob o olhar masculino. A identidade feminina é construída sob um olhar masculino. Quem valoriza a gente é o homem. Os homens não têm esse olhar. O olhar deles, quem julga eles não são as mulheres, porque estamos abaixo deles. Quem julga eles são os pais deles. Então, quando você chega lá na frente e se diz para uma mulher que para ela aquele lugar de manter o casamento é muito mais obrigação dela do que dele, né?
muito mais. A gente é ensinado que se o casamento dá errado, a mulher está errada. Eu não sei vocês como é que vocês veem isso, mas eu vejo isso muito na minha prática. O quanto as mulheres são julgadas, independente se elas são deixadas ou se elas deixam. Se elas deixam, elas só podem estar loucas. Se elas são deixadas, ela deve ter feito alguma coisa. Chata, né? Nossa, que muito chata. Então, como, assim, a gente está num lugar de desvantagem mesmo. E aí as mulheres querem, sim, eu até não posso nem dar um exemplo, não sou exemplo, porque meu marido é super participativo, sempre foi, até porque é casado com, como diria minha avó, essa pessoa com esse cabelo na venta. Mas a verdade é que a gente vê os homens acharem que eles estão ajudando. Eles não estão ajudando, é a obrigação deles, tanto quanto nossa. E aí você tem que deixar, né? Tem aquela coisa de tipo assim, deixa eu pegar, do jeito que ele pega, tá ótimo. Mas as mulheres são treinadas a achar que são elas quem tem que pegar. Então é muito difícil, sabe? Eu acho que é muito difícil esse lugar de desapegar. Porque fomos ensinados que esse é o nosso maior lugar. Pois é isso que eu estava tentando trazer, que assim, que a gente, de alguma maneira, a gente tem que abrir mão um pouco, quer dizer, tem que ter consciência desse lugar e de que, de alguma maneira, a gente também pode se arriscar num outro lugar, por outro lado também, e tem que deixar eles entrarem de uma forma que não é a forma que a gente gostaria. Não vai cuidar do bebê como a gente cuidaria, porque, como eu falei, a gente é treinada e condicionada desde de séculos de ocupar esse lugar. É óbvio que foi uma coisa da cultura paternalista, tá tudo, eu concordo, mas assim, como quebrar isso, né? Esse tipo de conversa que a gente está tendo é para a gente ter consciência também que a gente tem que sair um pouco desse lugar, que a gente tem que sair. O que acontece é que no mercado a gente não tem o mesmo valor que eles. Então, às vezes, fica ambivalente. Eu vou abrir mão daqui, mas eu vou chegar lá a meia boca, porque eu não vou ganhar igual, eu não vou competir igual. E aí entra uma outra questão que eu estava até discutindo hoje com uma cliente, que ela disse que ligaram para ela e disse assim, a gente só está entrando em contato com empresas dirigidas por mulheres. Aí ela disse assim, mas também é o inverso agora, só vai entrar nesse contrato ou nesse pool empresas dirigidas por mulheres por conta de quê? E aí foi muito interessante que a resposta é porque as empresas dirigidas por mulheres têm uma pegada em termos de cuidado e desenvolvimento que, para determinadas áreas do mercado, são mais valiosas. Por isso que eu estou buscando essa diferença. Então, assim, acho que a gente está no meio da obra, a minha impressão. A gente está no meio da obra. Tem coisas que a gente está jogando fora, tem coisas que a gente está se apropriando, e eu acho que é isso que é o desafio. Qual é o lugar da mulher hoje? Eu concordo com você, acho que a gente está no meio da obra. E é interessante a gente pensar isso, né? Porque é no meio de uma obra que acontece dos dois lados, né? A gente está focando aqui, que é isso que você está falando, né, Mônica? Do lugar da mulher, e é isso, né? Assim, essa desconstrução começa... É difícil falar de começa, mas ela tem que acontecer concomitantemente, né? Ao mesmo tempo que se luta por igualdade nas condições de trabalho, nos salários, enfim, outras situações aí, né? Mas também nessa desconstrução individual, interna daquilo que a gente acredita, que é isso que você trouxe, Mônica, de ser capaz de delegar também, né? De não só trazer e acumular funções ou querer, porque isso acaba sobrecarregando a mulher. Acho que num primeiro momento, né, toda essa onda de avanços sobrecarregou e agora a mulher né, precisando e vendo e conseguindo delegar mais, tanto os cuidados com os filhos, exigindo mais participação, né, dos parceiros ou da família extensa,
para poder, né, tornar a vida real dos seus chefes, enfim, demandando mais das empresas que trabalham para poder conseguir compatibilizar com, enfim, né, com a vida real, não entrar em colapso. E os homens, por sua vez, né, o que eu tenho visto é também homens muito perdidos na vida privada, na vida familiar, no ambiente do cuidado, né, com as separações, com os divórcios, né, assim, vejo homens muito perdidos, muito carentes, muito precisando de uma mulher, né, porque sozinhos não conseguem ficar bem, sabe? Então eu fico me perguntando, né, assim, como, não sei, aqui tem mãe de menino, né, todas, não sei a Ana, mas nós três aqui temos filhos homens, né? Então, e mulheres também, mas como criar filhos homens, né? Assim, qual o nosso papel de mães? Que todos esses homens têm mães, né? O que a gente pode fazer diferente do que nossas mães fizeram, ou as mães dos homens médios de hoje em dia fizeram, para que sejam homens com outro estar no mundo, né? Com outra consciência, com outra colocação. Enfim, uma pergunta. E tem um comentário da Zeneide aqui que eu vou ler rapidinho. Ela diz: mas as mulheres dos contos de fadas têm todas o sobrenome Encantadas, pois são casadas com os príncipes encantados. A dificuldade está em trocar poder e potência. Foi isso que eu entendi que ela quis dizer. O que acham? Enfim. Ó, a Mari Queima também comentou: acho que os homens também precisam se desconstruir para exercerem melhor essa função de cuidado. Porque a mulher também não tem como delegar se também ela não sente uma mínima de uma receptividade, uma firmeza do outro lado. O problema é a dosagem disso, né? Porque um pouco você tem que deixar se virar, outro pouco você não vai expor. Entende? Assim, é um surf delicado. Tem que tomar cuidado para não virar relapsa. Você deixa ele se virar e diz assim, olha que mulher relapsa, né? Não, mas ainda assim, o que eu acho que a Mônica está querendo dizer é quando o homem está querendo se envolver e a mulher não dá esse espaço. Que aí eu acho que tem um outro afeto humano, aí, uma outra questão humana, que é o da dominância. Pode ser até mamífero, não só humano, né? Mas a gente... É o nosso espaço, é onde a gente domina, onde a mulher domina é ali, é aquele espaço. E o homem domina em outro espaço. Então, entregar esse espaço é difícil também. Então, eu entendo o que a Mônica está falando. Quando o outro quer entrar, quando ele se dispõe a entrar, às vezes é difícil a gente abrir mão daquilo que é nosso e que ali nós somos todas poderosas. Eu queria pegar a frase da Zeneide, que eu achei importante, a diferença entre poder e potência, e queria que a Ana comentasse isso. Como é que ela vê essa possibilidade, né, das mulheres terem potência frente a um condicionamento geracional de muitos anos, de muitos séculos? E não só poder. Assim, respondendo à ponderação da Olívia, eu tenho 2 meninos. Eu acho que a gente... até é muito engraçado que muitas vezes falam isso para mim. Nossa, mas você é mãe de meninos, tendo um discurso tão pró-mulher, mas eu acho que o machismo, ele lesa os homens também, né? Como vocês mesmos colocaram. Nem os homens podem... Então, assim, os homens estão perdidos, mas os homens são plenamente capazes de se cuidar, né? A gente, de alguma forma, educa o homem também a não saber se cuidar. Então, eles morrem mais cedo, eles morrem mais rápido, eles morrem de forma mais violenta. Por quê? Porque eles não vão ao médico, não importa nem para cuidar da saúde física nem mental. Então, assim, é um sistema que é pior para as mulheres, mas também é ruim para os homens, porque os homens têm que engolir tudo, porque eles não podem ter emoções, né? Então, assim, eu acho que nós, mulheres, sim, criamos esses homens. Qual é o compromisso que nós podemos ter? Criar homens mais saudáveis.
homens mais comprometidos em serem eles mesmos e menos padronizados. E isso eu entendo que não tem nada a ver com a sexualidade, tem a ver com o seu compromisso de o que é um estereótipo, né, do que um homem tem que ser. Mas isso é muita desconstrução, gente. Porque a gente mesmo, como mãe, também tem que se desconstruir nesse lugar. Que às vezes você vê coisas que você acha assim, nossa, pessoa muito elaborada para estar bem. Então, assim, eu acho que é sempre uma pegada difícil de estar sempre se desconstruindo. Sobre potência e poder, assim, eu acho que são muito próximos, tá? Eu acho difícil a gente ter poder se não tiver potência. E acho difícil você ter potência e não ir atrás do seu poder. Então, assim, não vejo tanto como coisas opostas. Eu acho que a gente é ensinado mesmo a nos desempoderar, a não buscar o poder. Esse espaço é dos homens, os números estão aí para isso. Acho que é uma questão mesmo de educação. O poder, ele me incomoda quando ele é poder sobre outra pessoa. Não poder de estar no mundo, poder de realizar as coisas. Esse poder é potência. O poder sobre o outro existe um poder invisível, né, Bebel? Existe a gente vive, somos atravessados por vários poderes. Né? Relações de poder, sem dúvida. Exatamente. Vivemos em relações de poder e de poderes, né? Alguns têm mais poderes do que outros. Então, é nesse sentido que eu acho que são muito parecidos as duas questões. Eu me lembrei agora, não sei se vocês conhecem um livro chamado Pinote o Fracote e Janjão o Fortão. Vocês lembram desse livro? É um livro dos meus filhos quando eram pequenos. É um livro que acho que nem existe mais. Mas era um fortão grandão que dominava o grupo dos meninos. E um dia ele deu uma ordem que todo mundo tinha que rir. E aí todo mundo começou a rir. E aí o Pinote, pequenininho, era o menorzinho, falou assim, tá bom, eu posso rir com a minha boca, mas com o meu pensamento você não pode ver se eu estou rindo ou não. Me lembrei dessa história dentro desse jogo, se a potência é poder, né? Eu fico pensando se a potência não é alguma coisa que a gente precisa, né? Como mulher, no nosso segmento, ter consciência da nossa potência. E eu acho que isso passa por uma individualização, por uma autoimplicação e uma autorresponsabilidade. Eu estou na sua direção, Ana, mas a gente entender essas camadas anteriores à nossa, esse lugar que a gente foi colocado, a gente tem que entender como uma circunstância que a gente precisa ter potência para sair de lá, para não se vitimizar. Porque se a gente se vitimizar, a gente entra na mesma situação. A gente só muda de degrau. A gente vai deixar de ter potência dentro de casa e o poder com os filhos e disputar o poder na empresa, na fábrica, no hospital, onde é. Então, essa diferenciação, essa autoimplicação, independente, né, da gente nascer com cabelinho na venta ou não, a gente aprender também a se posicionar, a se questionar, a poder dialogar, que é o que a gente está falando, a não se vitimizar, porque eu acho que vitimizar é uma forma de poder horrorosa, terrível, e acontece um pouco. Então, assim, o que eu acho que a gente está mexendo aqui, e estou até um pouco preocupada porque a gente está remexendo muita coisa, mas é um pouco da nossa responsabilização, embora a gente chegue numa circunstância difícil em alguns segmentos e para algumas mulheres
essa saída desse lugar é mais complicada do que para outras que não tiveram informação, e isso desnivela, mas que a gente precisa cuidar para não vitimizar. Essa é a minha preocupação. E tem que lidar com a realidade também, né? Eu acho que em todos os níveis. Bebel tá. Eu acho que em Bebel todos os ficou... níveis. Estou aqui? Voltei? Em todos os níveis, a gente tem um convite para voltar para esse lugar, né? A gente falou aqui dessa coisa, eu tenho escutado muito amigas falando de a dificuldade do relacionamento, que começa o relacionamento e o homem vira para ela e diz assim: mas você não foi comigo fazer meu exame, mas você não marcou a minha... Então, essa dependência, essa busca da outra mãe da mulher, né? E assim, e são relações que estão felizes, quer dizer, felizes dentro dessa construção, quer dizer, uma vez que você traz essa consciência, eu fico um pouco assim, é um risco isso. Uma vez que você traz essa consciência, você vai mudando as relações e não sei, tem um risco grande aí, né, de relações que estão dentro de um... Fala, Olivia. Você acha que você entendeu para onde é que eu estou indo? Não sei. Eu Vai. vou trazer dois aspectos aqui que eu pensei enquanto, né, vocês estavam falando, e alguns comentários também que vieram. A Bel falou exatamente, não temos que levar os homens pela mão nessa caminhada. Isso. E a Fernanda comentou, acho que fiquei no lugar de mãe do meu marido por muitos anos. A Caritas também está aqui, dizendo que gosta de ouvir a gente. Então, o que eu ia dizer, eu me lembrei de um texto da Vera Iaconelli, um texto já de alguns anos, né, psicanalista, psicóloga de São Paulo, escreve na Folha de São Paulo, que eu adorei esse texto, eu guardei, e ela falava dessa questão da mulher, quando tem o bebê, que ela é criticada por qualquer decisão que ela tome. Se ela decidir abandonar o trabalho, reduzir a carga horária, enfim, priorizar o cuidado com o bebê, né, ela é criticada. Puxa, você vai deixar sua carreira, você vai deixar seu trabalho para cuidar de filho, né? Se ela decide o contrário, se ela decide, então, deixar com babá, com pessoas, com a avó, com a rede, e ir para o trabalho, nossa, mas também está deixando o bebê, né, para ir trabalhar, ela priorizou a carreira em detrimento do cuidado com o filho. Então, ela conclui dizendo isso, né, que a mulher ela vai sempre ser criticada, não importa a decisão que ela tomar, vão haver críticas. E ela diz, então, nesse caso, o importante mesmo é bancar o próprio desejo. É isso que vai determinar. Então, acho que eu responderia isso. Qual é o lugar da mulher? O lugar da mulher é o lugar onde o desejo dela está, né? E todo mundo, quando escolhe, paga, né, bancar o seu desejo, paga-se um preço. Para ficar tem um preço, para sair tem um preço, para ficar casada tem um preço, para se separar tem um preço, para ter filho tem um preço, para não ter filho tem um preço, para trabalhar, para não trabalhar, tudo tem um preço. A gente está disposta a pagar o preço que está de acordo com o nosso desejo, né? Então, esse é o lugar, essa seria uma resposta para essa pergunta. E eu fico pensando também, né, sobre um certo cuidado, que eu acho que quando a gente está falando de também, não é cuidar dos homens, mas, né, daí pegando um pouco na fala da Bel, a gente não tem realmente que levar os homens pela mão, cada um no seu percurso, cada um no seu papel, mas a gente está interagindo com eles, né? E a gente também está... Então, de alguma forma, enfim, trazer um olhar agregador, né? Inclusivo. Então, talvez diferente daquele que a gente não teve, porque a gente não precisa jogar o mesmo jogo. Eu acho que é isso que a Mônica frisa muito, né? O jogo da exclusão, do ou, do então eu, né? Mas assim, a gente tem algo diferente. Então, a gente pode... enfim, né? Não sei, mas ter alguma... Aí eu fiquei pensando sobre a diferença entre dependência, que é a fala da
da Fernanda, né? Assim, que é uma coisa muito comum também. Acabei virando mãe do meu marido, ele quer uma cuidadora. Homens não conseguem ficar sozinhos, ou não dão conta de si sozinhos, rapidamente colam de novo em alguém em busca dessa cuidadora, dessa mãe. Mas qual é a diferença entre parceria e dependência? Né? Alguém falou, não sei, sobre isso. Eu que fazia tudo para o meu marido, marcava o médico, né, e tal. Como é isso, né? Qual é o limite dessa fronteira entre parcerias e uma relação de dependência ou de codependência, né? Essa é uma dúvida que coloco. Boa. Mônica? É para a Ana. Essa pergunta é para a Ana, não é para mim, não. A psicóloga é você, Mônica, você que é especialista. Eu acho que uma é uma relação simétrica, a outra é uma relação complementar, para começar, né? Eu acho, em todas as relações, tem ambas. Em algum nível, eu sou simétrica com o meu par e, em algum nível, eu sou complementar. Eu acho que a grande questão é, primeiro, ter consciência disso, de que numa relação existem diferenças, então essa simetria, em muitas situações, é impossível de acontecer, desde a coisa física até o estilo de personalidade, aí não tem nem a ver com o sexo de cada um, né? As pessoas são diferentes e os encontros se dão pela o que atrai, o que é possível pelas semelhanças e o que estimulam as diferenças. A gente busca, de alguma maneira, pontos da nossa história e da nossa experiência que a gente sente que vai ser complementado naquela nossa escolha amorosa, né? Agora, essa complementariedade traz uma dependência afetiva, uma dependência emocional, eu preciso do outro de alguma maneira, e na relação, em qualquer par, seja de homem e mulher, duas mulheres, dois homens, de trabalho, tem esse fator, né? E a questão da simetria, onde a gente consegue ter uma individualidade maior. Eu consigo não sair dessa complementariedade e assumir a minha individualidade, a minha autonomia e poder fazer coisas, né, que não sejam o tempo todo juntos e que tem a ver comigo. Como eu brinco, a gente nasce sozinha e morre sozinha, né? Como eu brinco, não, como eu lembro, que é uma verdade. Então, a gente faz esses encontros na nossa parceria, no nosso caso, trazendo o nosso feminino para essa parceria, que é o que a gente tem para oferecer, mas consciente da nossa competência e da nossa complementariedade, mas, ao mesmo tempo, da nossa igualdade. Que eu acho que é uma coisa que a geração, por exemplo, das minhas netas, a gente estava discutindo isso ontem com umas amigas da minha geração, que as meninas saem com umas roupas super provocantes e que isso dá nas avós uma certa agonia, porque o mundo ainda não está pronto para respeitar que cada uma vai andar do jeito que quiser, né? E é uma discussão importantíssima que a gente precisa ter com elas e com eles, e com os meninos. Porque, como vocês falaram, assim, a nossa influência nos meninos não deveria, mas eu acho que ainda é maior do que o pai, por uma questão biológica, que a gente fica um período maior precisando dessa maternagem para eles se transformarem em serzinhos autônomos. Que poderia ser diferente, a gente poderia ter essa troca maior. Ainda não é a realidade. Peraí que deu um bug aqui. Deixa só eu ler aqui, já vou passar a palavra para a Ana.
A Zeneide fez um comentário bacana que ela disse: parceria me remete à potência, onde cada um ocupa seu lugar. Dependência me remete a poder, onde um manda e o outro é submisso. Bem nessa linha que você falou, Mônica. Mas aí, olha a Fernanda só, a parceria era da minha avó, então, onde cada um ocupava um lugar. Ela esperava ele com chinelo, com esquinho, fazia todos os jantares, recebia as pessoas, ele tinha a garçonière dele, ia para coisa, comia as besteiras na rua, comia as mulheres na rua e trabalhava fora de casa e trabalhava de casa. Era parceria. Por que era parceria? Tinha um lugar. Por que você acha parceria? Não entendi também. Mas a sua avó também estava num lugar de equilíbrio com esse avô, com esse homem? Ela estava num lugar de equilíbrio? Então, por que você trouxe esse exemplo? Eu não acho parceria, não. Eu acho isso equilíbrio ali. Eu não vi o equilíbrio na frase. A Zeneide falou assim: parceria remete a um lugar, remete à potência, onde cada um ocupa um lugar. Mas aí eu iria na fala da Mônica de simetria, de estar ali querendo estar ali. Ok, tudo bem. Dependência me remete ao poder, onde um manda e o outro é submisso. Sua avó tinha muitas chances de sair desse lugar? Pelo visto, nenhuma, né? Então não tem que falar em parceria. Imagina, é de uma época. Mas então pronto. E aquilo que a Bel falou, acho legal, polêmico. Acho legal, Olivia, mas o trazer o olhar inclusivo para os homens continua deixando eles no lugar de não olhar para os próprios privilégios? Será que não tem essa condição, eles não têm essa condição de perceber o que se passa ao redor deles sozinhos? Temos que ser a consciência deles? Eu não acho, Bel, eu acho que assim, ter um olhar inclusivo não significa assumir a função do outro. Não é isso. Ter um olhar inclusivo é porque estamos em relação o tempo todo. Então, ser empático e compreender também o desafio do outro nos fornece mais elementos até para a gente lidar com mais eficiência, né? Mas não significa assumir uma função que devia ser do outro. Isso é outra coisa. Né? Não é virar babá do outro, né? Não é pegar ele pela mão, não é um tactibitar, não é isso. Enfim, a gente entendeu o desafio. Enfim, Ana, Ana, eu queria ouvir mais você, Ana. Eu queria. Mas sobre qual? Sobre a parceria e a dependência? Não, eu queria, se o que a gente está falando faz sentido para você, ou se você discorda, e como discorda. Eu acho isso importante, porque eu fico com a sensação de que você... pode ser uma percepção errada, mas que você traz um pouco para a mulher um certo grito, no bom sentido, de que assim tem que abrir um espaço. Se não abrir um espaço, organicamente isso não vai funcionar. Tem que denunciar, tem que trazer quase que um sistema de cotas para o mundo feminino. Eu fiquei um pouco com essa impressão. E eu acho que assim, a minha tendência, talvez por um ranço da minha geração, ou uma qualidade da minha profissão, é dividir a responsabilidade. Eu tenho um pouco de dificuldade desse lugar de vítima, de aceitar esse lugar de vítima. E eu acho que tem uma fronteira muito tênue entre isso, sabe? Que eu queria que você falasse. É abrir espaço ou botar a mulher no lugar de vítima? Qual é a diferença? Não, eu acho que é abrir espaço. Eu acho que não é colocar a mulher no lugar de vítima. Até porque acho que nós temos milhares de mulheres que não estão nem perto do lugar de vítima. Eu não tenho, particularmente eu, enquanto pessoa, uma familiaridade com esse lugar. O que eu coloco sempre é que não é porque esse não é o meu lugar que eu não posso entender que outras pessoas vivem nele. E isso, às vezes, me traz um certo desconforto. A gente não vê essas assimetrias, esses poderes que nos diferenciam. A gente, eu já vou te dar a palavra, Bel, assim, a pauta não entra, essa pauta não entra.
Os homens e as mulheres não estão nos mesmos lugares, eles não têm as mesmas oportunidades. E não é porque a mulher é vítima, mas eu acho que quando você me pergunta em qual dos dois lugares eu me encaixaria, no lugar de quem, tipo assim, eu não sou vítima, mas eu consigo entender que nem todo mundo, às vezes, é do mesmo jeito, que para algumas pessoas, alguns lugares são mais difíceis. E eu acho que a gente tem que começar a falar sobre isso, em vez de ficar falando como se estivéssemos todos nos mesmos lugares. É um pouco essa a minha visão, entendeu, Mônica? Tá. Eu acho que a gente tem que fazer uma diferença enorme entre vítima e vitimização. A mulher é vítima da sociedade? Sim. A mulher não precisa se vitimizar. É diferente. Ela é vítima de uma construção social que impede a ela de sair desse lugar e de exercer toda a sua potência. Então, ela tem que pagar um preço alto para tentar exercer essa potência. Cada movimentinho que ela faz é um preço alto que ela paga. Então, ela é vítima nesse sentido, mas ela não precisa se vitimizar. Ela tem que ter consciência disso, consciência de qual é o mundo que ela está inserida e fazer suas escolhas. Consciente disso, ela vai fazer as escolhas dela. Toda escolha tem sua consequência. Como disse a Lívia, onde é que está o seu desejo? Né? E aí eu vou para onde está o meu desejo. E se o meu desejo é romper com isso e ir para um outro lugar, vai ter alguma consequência. Nossa, eu tô com a sensação que a gente está pulando num precipício. Confesso que eu estou sentindo... Ih, caiu. Caiu a luz aqui mas em casa. você está Mas você está onde? aqui. Agora, olha só, estamos a 3 minutos do fim da nossa live, então vamos começar Pois. falas de conclusão, por favor. Posso complementar aqui uma coisa que a Bebel comentou, da consciência? Peraí. Mônica, você pode mutar o seu microfone, por favor? Porque está com um bip aí. Eu acho que indo na mesma direção de vocês, eu acho que as mulheres precisam se conscientizar, os homens também precisam se conscientizar, mas eu acho que temos que nos conscientizar como grupos. Porque não adianta, é muito mais difícil para uma mulher ela se conscientizar e todo o grupo ser contra ela. Então, acho que o movimento é um pouco esse. A gente tem que começar a dar as mãos e parar de ficar falando das mulheres que fazem opções diferentes, que querem outros lugares, que fazem outras opções. Eu acho isso muito importante. Nós também não transformarmos essa mulher que faz opções diferentes na vítima da maledicência. Ela é muito julgada. Então, é claro que isso é uma consciência que nós temos que ter, e esse é o nosso maior papel. Não sermos vítimas, sermos, usarmos o papel principal da nossa própria vida. Mas eu acho que a gente também tem que olhar que a gente deve contribuir como grupo. Segurarmos mais na mão umas das outras, né? Entendermos que é mais difícil para umas, mais fácil para outras, e falarmos menos umas das outras. Porque isso ajuda o grupo todo. É isso que eu penso, assim. Muito que bem. Mônica, voltou? Não, eu estou aqui, Mônica, mas tá é vindo. porque está sem luz e está fazendo um bip aqui. Eu fiquei muito animada com esse tema, eu acho que tem muita coisa para falar. Estou com a sensação de que hoje a gente abriu mais. Queria agradecer muito a Ana, essa polêmica toda que você trouxe, e acho que a gente vai precisar dar continuidade, no meu ponto de vista, em outro momento, para a gente poder aprofundar mais essas mãos dadas. Como é que a gente vai conseguir dar as mãos? Vou fechar por causa do barulho. Então, já fica o convite para uma próxima live, para você vir de novo. Ó. A gente vai ver qual o melhor. Na escala dos dias, aí a gente vê qual o melhor. Se você voltar, se você puder, a gente te agradece. Sim. Eu assisti a palestra dela Faz uma sobre fala isso, Mônica, que eu final amei. para a gente fechar a live, que se quiser falar antes da gente fechar, e está feito já o convite aqui para o teu retorno.
Obrigada, meninas. Eu vou então fechar com uma coisa que eu gosto sempre de dizer, que é uma frase da música favorita do meu filho mais velho, que é a música do Bruce Springsteen, que ele tem uma frase, é uma música super famosa, mas fala a seguinte frase: você não começa um incêndio sem uma faísca. E é isso que eu gosto de fazer, jogar faíscas. Fica aqui várias ideiazinhas assim, confortáveis, mas necessárias. Maravilhoso. Obrigada. Muito bom. Obrigada, viu, Adoro isso. Ana? Volte Obrigada a sempre, vocês. volta numa próxima. Obrigada a quem esteve aqui com a gente, Fernanda, Cecília, Bel, Zeneide, Mari e tantas outras, tá bom? Beijo, gente. Até quinta que vem. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau.